Bom dia, meu nome é Suede, estou aqui juntamente com a colega Saane, somos do Polo de Vitória da Conquista e a gente está aqui para apresentar um trabalho da fase B2 sobre o trovadorismo medieval. E falando em trovadorismo, trovadorismo é um movimento poético que surgiu no sul da França, na Provença, no século XI e XV. Nessa época floresceu, nesse período, as antigas cantigas trovadorescas, ou provençais. Essas cantigas eram divididas entre cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer. As cantigas de escárnio e maldizer diferenciavam porque as cantigas de escárnio eram sutis, enquanto as de maldizer usavam palavrões e eram vulgares e explícitas. A população dessa época se dividia entre o clero, nobreza e o povo. O que estava acontecendo nessa época era que na Europa acontecia uma guerra santa entre cristãos e muçulmanos, e também era a época das cruzadas. O teocentrismo estava vigente na época, ou seja, era Deus no centro. E a Igreja Católica usava-se da fé para atrair as pessoas e fazer com que elas seguissem seus dogmas e normas. E aqueles que ousavam a desobedecer a regra da Igreja Católica eram severamente punidos. A gente tem que ressaltar que nessa época os livros estavam com preços elevados. Isso porque os livros eram manuscritos, ou seja, eram feitos à mão. E a população não tinha acesso a esses livros. Esse acesso se limitava ao clero e a alguns da nobreza. Isso fazia com que a população, a consequência disso, era que a população era a maioria analfabeta. Nessa época, houve uma liberdade na região do sul da França, tinha uma certa independência, que o trovador ele conseguia compor as suas trovas com mais liberdade nesse local. E o que acontecia? O que seria uma trova? Trova é uma estrutura poética de 7 sílabas, cada uma rimando com a segunda ou quarto verso, e também muito popular para a época. O trovadorismo, concluindo, é considerado um dos primeiros movimentos literários da Idade Média. Deixo agora com a palavra a minha colega Saane. O trovador escolhido por nós foi João Garcia de Guilhade. Nascido em Milhares, concelho de Barcel, João Garcia tinha uma grande desenvoltura com a poesia, que essa teve seu auge por volta do século XIII. Seus trabalhos eram notáveis para a época e que muitas vezes carregavam um lado cômico. Em algumas de suas trovas ele se incluía com propriedade, que algumas dessas vou citar. Ai, dona feia, foste vos queixar, amigos, não posso eu negar. Amigos, quero vos dizer, para Deus, infação, quereis perder. Essas trovas parte de um legado de 53 textos deixado por João Garcia, parte de sua jornada como trovador medieval. E por falar em trovadorismo, não podemos deixar de falar da cidade de Nova Friburgo, uma cidade localizada no Rio de Janeiro. Ela é considerada como o berço da trova no Brasil. Essa cidade ela realiza anualmente um concurso que atrai várias pessoas de diversos lugares do país e que enviam várias trovas que são rigorosamente analisadas, pois devem ter as exigências literárias ao concurso. Essa tradição completaria 61 anos dos Jogos Florais, mas foi cancelado devido ao impasse da pandemia. Lembrando que esse acontecimento é o reflexo dos Jogos Poéticos, que surgiu lá na Roma Antiga, e como festas populares em homenagem à deusa Flora, a deusa das flores, que hoje é um dos pilares da cultura do Rio de Janeiro e que
acabou sendo uma conservação de um legado maravilhoso, que são os jogos florais deixados pelos medievais. Então, deixo a palavra com a minha colega Suede. Então, continuando aqui o que sobre o trovadorismo, eu vou falar sobre o nosso município, a cidade de Iramaia. Vou contar um pouco, inicialmente, a história de Iramaia. O município de Iramaia nasceu de uma fazenda, denominada Fazenda Almas do Sincorá. Segundo antigos moradores, acredita-se que a cidade era povoada, foi habitada por uma tribo chamada Maia. Nessa época passou uma comitiva de um guerrilheiro Carlos Prestes à procura de pedras preciosas. Uma índia teria fugido com Carlos Prestes e isso gerou um ódio na tribo. Essa ira resultou numa soma com a tribo Maia, que hoje recebe o nome da atual cidade de Iramaia. Falando de cultura, todo ano no mês de janeiro temos a festividade do Boi Janeiro e o Terno de Reis, que visitam as casas com uma espécie de canto rimando. E lá, no meio de setembro, temos a Festa da Gruta, que é composta por uma missa, que acontece a 5 km de distância da cidade, que é onde é localizada a gruta, e à noite temos a Festa da Praça, que atrai várias pessoas de vários lugares, e é composta por uma missa. E agora eu vou ler uma trova que fala sobre o município. Essa trova é de autoria nossa. O nome da trova é Do Passado ao Presente. No passado foi Almas, os vestígios das cenas. Nasceu Mãe Iramaia, da Ira Iracema. Se o mês de janeiro, dias de Boi Janeiro. Setembro tudo muda, grande festa da gruta. Um momento confuso, poucos são os recursos. Porém, um vai embora, faz parte da história. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa apresentação do nosso portfólio da fase P2 sobre o trovadorismo medieval.